Meus irmãos, nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você então a abrir a palavra, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Irei ler todo o texto, do versículo 1 até o versículo de número 53. É um texto grande, mas é um texto que faz parte da mesma perícope, da mesma unidade literária. Então, o assunto é o mesmo, do versículo 1 até o versículo de número 53. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção à leitura da palavra de Deus. Que você ouvisse a leitura não apenas acompanhando com seus olhos, mas que você tivesse ativamente, tentando enxergar os detalhes, tentando enxergar o sermão de Estevão, tentando enxergar o sermão e a pregação desse servo de Deus, desse diácono, tá bom? Atos capítulo 7, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Versículo 15. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Armó. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a rejeitar seus filhos, a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras.
Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo replicou, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, versículo 35, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram,
Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a verdade do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que Teu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que este Evangelho do Senhor possa alcançar poderosamente, meu Deus, as nossas vidas, nos edificando, nos instruindo, como também possa edificar a vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet. E também, Senhor Deus, que essa mensagem possa salvar vidas, aqueles, ó Deus, que ouvem e ouvirão a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos, ó Deus, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que trata sobre o testemunho de Estevão. O testemunho de Estevão. A pregação de Estevão perante o Sinédrio. Os pontos dessa mensagem, as verdades dessa mensagem, você também pode acompanhar no slide. O testemunho de Estevão é um testemunho que reflete não apenas o que lhe ocorrera, vai muito mais do que a sua vida, é um testemunho que reflete o testemunho de Deus. É um testemunho que reflete a mensagem de Deus. Na verdade, na nossa edição está o testemunho de Estevão, em algumas traduções, a defesa de Estevão, uma edição da Bíblia, a defesa de Estevão. No entanto, esse testemunho de Estevão, essa defesa de Estevão, na verdade é a pregação de Estevão diante do Sinédrio, essa pregação que revela o testemunho de Deus, ou seja, quem é Deus. Quem de fato é Deus. Para nós entendermos esse texto, irmãos, se faz necessário nós compreendermos o contexto. Estevão aqui está perante o Sinédrio. E vimos, irmãos, na última quinta-feira, do versículo 8 ao versículo 15, que Estevão está sendo aqui alvo de calúnias, difamações, de um boato do Sinédrio, na tentativa de sucumbir à popularidade da igreja de Jerusalém, diante de tantos adeptos e diante de tantas pessoas que eram convertidas pelo poder do Evangelho e se juntavam à igreja. Então, uma série de boatos, de falatórios, mentiras, difamações foram lançadas sobre a vida de Estevão, e Estevão, portanto, está diante do Sinédrio, diante dessas autoridades religiosas que faziam parte ali do Sinédrio, e ele agora responde a essas acusações. A acusação, portanto, é apresentada no versículo 8 ao 15 do capítulo 6. No capítulo 7, portanto, Estevão apresenta sua defesa, que é a sua pregação, que é o seu sermão, o sermão de Estevão. E esse sermão, irmãos, aqui que lemos, é um sermão, digamos, expositivo. Esse texto, portanto, ele é tratado por alguns estudiosos da área de pregação expositiva como um modelo de pregação expositiva, um princípio de pregação expositiva. Tendo em vista que Estevão, ele está trazendo para os ouvintes o texto sagrado, ou seja, a história de Israel, explicando essa história e aplicando essa história para os seus ouvintes ali, que eram as autoridades do Sinédrio, que é justamente o modelo de pregação expositiva. Ler a história bíblica, explicar a história bíblica e aplicar a história bíblica. As aplicações que Estevão apresenta para os ouvintes, que está no final dessa sessão, versículo 51 ao versículo 53, é um resultado de sua exposição. É um resultado de sua exposição, ou seja, da leitura dos relatos bíblicos e explicação desses relatos. Isso já tira para nós uma lição muito importante,
que as aplicações que nós ouvimos da parte de Deus, ou de um pregador, ou de uma pregação, elas precisam estar fundamentadas em exposição bíblica, em explicação bíblica. Toda aplicação que não esteja fundamentada em uma explicação bíblica não deve ser recebida com autoridade. Ela pode ser até verdade, mas se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus, ela não tem autoridade. Porque a autoridade da aplicação, a autoridade da pregação, a autoridade do pregador, ela é derivada da autoridade das Escrituras Sagradas. É por essa razão que o pregador deve expor o texto e aplicar o texto. Estevão, portanto, está expondo o texto da Antiga Aliança, e então ele está aplicando esse texto para os seus ouvintes. É por isso que as suas aplicações no final do seu sermão são aplicações autoritativas, porque derivam da explicação do texto sagrado. Esse sermão também ele é recheado de uma teologia bíblica, isto é, não é um texto isolado que Estevão está pregando, mas ele está pregando a revelação bíblica, ou seja, ele está pregando não apenas uma seção, um texto isolado, mas ele está pregando de acordo com toda a história da revelação. Tanto é que ele cita aqui o tempo patriarcal, o exílio, a peregrinação e a monarquia, fazendo assim um esboço da redenção, da história da redenção, e aplicando então para os seus ouvintes. Isso é importante também para nós, porque a pregação expositiva, ela não simplesmente é uma explicação gramatical histórica do texto, mas, sobretudo, é também uma explicação da história da redenção. O que é que aquele texto tem a ver com toda a história da redenção? E então aplica essa história para a vida dos ouvintes. É justamente isso que Estevão aqui está falando. É o sermão de Estevão, é a pregação de Estevão, é o testemunho de Estevão. E diante desse testemunho, diante dessa pregação, nós podemos tirar aqui quatro verdades importantes para a nossa vida. Primeira, Estevão fala sobre o Deus da aliança. Estevão fala sobre o Deus da aliança. Ele é acusado pelo Sinédrio e ele começa a apresentar as provas de sua inocência. No entanto, essas provas não desrespeitam a ele. Essas provas apresentadas por Estevão, ou a defesa de Estevão, não está ligada a ele, mas está ligada a Deus. Porque ele começa a falar não dele, ele começa a falar de Deus. Veja o que diz o texto, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou seja, o sumo sacerdote está aqui perguntando para Estevão se essas acusações que ele está recebendo são de fato verdadeiras ou procedentes. Que acusações são essas? Ele sofreu a acusação de que estava indo contra Deus. Ele sofreu a acusação de que estava indo contra o templo de Jerusalém. Ele sofreu a acusação que estava indo contra os costumes da lei judaica. Veja, por exemplo, o que diz aí o versículo de número 11. Então, do capítulo 6. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ou seja, eram acusações falsas, dizendo que ele estava indo contra Moisés, contra a lei de Moisés, e também contra o próprio Deus. Veja também o que diz o versículo 12 em diante. Sublevaram o povo, assim hoje, versículo 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ou seja, eles estavam também acusando Estevão de falar contra o templo de Jerusalém e contra a lei de Moisés. Então aqui são quatro, no mínimo, acusações contra Estevão. Primeiramente, eles estavam acusando Estevão de blasfêmia contra Moisés. Segundo, blasfêmia contra Deus. Terceiro, de falar contra o templo de Jerusalém. E quarto, de falar contra a lei de Moisés. E então, essas acusações são colocadas sobre ele, e é importante aqui notar que as acusações são falsas, mas essas acusações falsas, elas são oriundas de uma verdade, porque o templo aponta para Cristo, e as leis cerimoniais, elas são abolidas em Cristo. Então, de uma certa forma, Estevão estava falando que as leis cerimoniais se cumprem em Cristo, e que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas na igreja. Então, de uma certa forma, as acusações eram falsas, mas as acusações vinham de verdades.
que Estevão pregava. E as mentiras e os boatos, elas não provêm do nada, elas provêm de uma subversão da verdade, de uma mudança da verdade. Então são falsas acusações que procedem de uma mudança da verdade. E então Estevão prega no versículo 2. E ele fala imediatamente acerca do Deus de aliança. Veja o que diz o versículo 2. Então respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo filho. Veja, Estevão está relembrando para aqueles homens que o testemunho dele vem primeiramente da aliança que Deus fez com o seu povo, com o pai deles, com Abraão. Que Deus então chamaria, não é, Abraão e lhe prometeria uma terra. E essa terra deu aos seus descendentes. No entanto, note que Estevão trata de Abraão como peregrino, porque Abraão não recebeu dessa herança, não recebeu nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar a posse dela aos seus descendentes. Ou seja, tudo começa não por causa da terra, tudo começa não por causa do lugar em que eles estavam, não é o lugar que é santo, mas é a aliança de Deus que é santa, é a aliança de Deus que é verdadeira, é Deus que chamou, de tal modo que Estevão está aqui tentando relembrar aquelas autoridades que o sagrado não é a terra em si, mas que o sagrado é Deus que separou Abraão e que tudo que temos é fruto da aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. Veja o que diz o versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse que julgarei a nação que forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Versículo 8, vamos ler juntos? Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Ou seja, Estevão está aqui apresentando o Deus da aliança. Estevão está dizendo para aqueles homens: Deus fez uma aliança com Abraão, e por esta razão essa aliança chegou até nós, porque somos descendentes de Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão e disse que o seu filho deveria ser circuncidado ao 8º dia, e assim Abraão procedeu, circuncidando Isaque ao 8º dia de nascido. Deus fez uma aliança com o seu povo, de tal modo que o poder, a força, a preeminência não está, esse poder, nas coisas, no lugar, na formalidade, mas está em Deus que realizou essa aliança com o seu povo, que fez essa aliança com o seu povo. Estevão, portanto, está apresentando aqui que nós temos uma relação com Deus por causa da aliança de Deus conosco. Este é o fundamento. Nós temos uma intimidade com Deus por causa da aliança dele conosco. Segunda verdade, Estevão apresenta o Deus da providência. O Deus da providência. Veja o que diz o versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou, o texto diz, Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Veja, mesmo diante de um cenário de dificuldade, de perseguição, porque os seus irmãos invejosos, como diz o texto, o venderam para o Egito, assim
mesmo assim, Deus manifestou a sua providência cuidando de José, cuidando da vida daquele homem, mesmo diante daquela perseguição, transformando também o mal em o bem maior, porque nos versículos posteriores, versículo 11, 12, 13 em diante, o texto vai afirmar que houve uma grande fome na terra, mas lá no Egito havia abundância de alimento. José era governador, chefe até mesmo da casa real, e recebeu os seus irmãos e a sua família, sustentando assim providencialmente o povo de Deus, a nação do Senhor. Por quê? Porque Deus, irmãos, utilizou até o mal para transformá-lo em um bem maior, preservando assim o seu povo através de sua providência. Muitas vezes nós não entendemos o mal que nos ocorre naquele momento. Muitas vezes nós não entendemos as dificuldades que vêm sobre nós naquele momento. Mas adiante a gente entende que Deus estava cuidando desde o início da nossa vida e que Deus estava conduzindo os nossos passos mesmo nos momentos difíceis da nossa história, para que os males, né, que se levantaram um tempo passado pudessem agora serem transformados em um bem maior pela manifestação da providência de Deus. Nós não podemos esquecer disso, que Deus em sua providência governa, sustenta, conduz, orienta, dirige todas as coisas sobre as nossas vidas. Assim como foi com José, assim também estava sendo com Estevão, e assim também é sobre a nossa vida. Essa providência, portanto, Estevão fala até mesmo na questão do Egito. Veja o que diz o versículo 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali contra o rei, que não conhecia José. Versículo 19. Vamos ler juntos? Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Ou seja, ainda assim, a providência de Deus está conduzindo até mesmo esses momentos de aflição. Deus permitiu essa aflição. Para quê? Terceira verdade, para que a redenção fosse apresentada. E a terceira verdade, portanto, é essa. Estevão apresenta em seu testemunho o Deus da redenção, porque veja o que diz o versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus, por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. E então, irmãos, Estevão passa a tratar sobre a história de Moisés, e então como Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo do Egito, libertar o seu povo da fúria de Faraó. Isso, portanto, revela a redenção. A palavra redenção significa resgate, significa libertação. Veja o que diz aí o versículo de número 29. A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto, no monte Sinai, o anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Foi quando então Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito. Versículo 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Ou seja, Estevão aqui, irmãos, está apresentando o Deus da redenção, o Deus que trouxe redenção para o seu povo. Veja o que diz o versículo 35. A este Moisés, a quem negaram conhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Ou seja, o povo ainda assim negaram Moisés,
No entanto, Moisés foi levantado como libertador e líder daquele povo. Mais adiante, Estevão vai afirmar que o povo, na peregrinação para Canaã, esse povo rejeitou a liderança de Moisés, queria voltar para o Egito, fizeram um bezerro de ouro, idolatria, um povo de dura cerviz, um povo que não se curvava à palavra de Deus, à orientação de Deus através da vida de Moisés. E Estevão vai falar isso nos versículos aí posteriores. No entanto, irmãos, mais uma vez, sempre, Estevão está apresentando o Deus da redenção, que de fato Deus, Ele é rei, que redime o seu povo. A quarta verdade, irmãos, é que o testemunho de Estevão, esse testemunho apresenta o Deus transcendente. Veja o que diz o versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinaram aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e suplicou faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta, versículo 49. O céu e o meu trono e a terra, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Ou seja, veja, Estevão aqui está apresentando, portanto, o templo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que Ele é o Criador transcendente, que Ele está acima do templo, que Ele é transcendente, que de fato Ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, Estevão está refletindo aqui a teologia que Deus apresentou para Davi, quando disse: acaso vocês vão fazer uma casa para mim? Como vocês vão fazer uma casa para mim, se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés? Eu sou transcendente, eu estou acima do templo, eu sou superior a isso que é construído por mãos humanas. Ou seja, Estevão aqui está se defendendo das acusações que ele recebeu do Sinédrio em relação ao templo. Ele está dizendo: ó, Deus é superior ao templo. Deus é superior àquilo que é construído pelas mãos humanas. Deus é maior. Deus é superior a tudo isso. É por isso que nos dias de hoje não existe mais templo feitos por mãos humanas como habitação de Deus. Não. O templo cessou em Cristo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no meio da sua igreja. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita em nossa vida. Ele é superior a templos construídos por mãos humanas. Ele é superior a essas coisas materiais. Meu querido, no sermão de Estevão, ele apresenta o Deus da aliança, o Deus da providência, o Deus da redenção. E em quarto lugar, ele apresenta o Deus transcendente. O Deus transcendente. E então ele aplica essas verdades. Na verdade, são implicações do seu sermão para os seus ouvintes. Eu gostaria, portanto, de apresentar duas implicações que ele apresenta para os seus ouvintes, para o Sinédrio. Versículo 51. Veja agora, irmãos, as implicações do sermão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ou seja,
ele apresenta o Deus da aliança, apresenta o Deus da providência, apresenta o Deus da redenção, apresenta o Deus transcendente, e aplica então essa mensagem para os seus ouvintes, dizendo: vocês são homens de dura cerviz, porque vocês não estão confiando na aliança, mas das coisas da aliança. Vocês são homens incircuncisos de coração, porque vocês não foram redimidos na alma pelo Espírito de Deus. Pelo contrário, vocês resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vocês fazem. Vocês estão andando de acordo com aqueles que foram levantados por Satanás para perseguirem o povo de Deus. Vocês estão andando de acordo com aqueles que recusaram a palavra de Deus por intermédio de Moisés. Vocês estão andando de acordo com aqueles homens que fizeram idolatria, que fizeram e criaram um bezerro de ouro, resistindo à palavra de Deus e queriam voltar para o Egito. Vocês estão caminhando de acordo com esses homens. Qual dos profetas, vossos pais, não perseguiram? Duas implicações, irmãos, aqui da mensagem de Estevão para aquelas pessoas. A posição dos seus oponentes envolve uma negação direta do testemunho consistente das Escrituras. A posição dos seus oponentes envolve uma negação direta do testemunho consistente das Escrituras. Eles estão negando diretamente o testemunho das Escrituras apresentado pelo diácono Estevão. A posição deles envolve uma negação direta desse testemunho apresentado por Estevão. Segunda implicação, eles se encaixam ao padrão de rejeição, rebeldia e perseguição do povo de Deus. Eles se encaixam ao padrão de rejeição, rebeldia e perseguição do povo de Deus. Porque nesse testemunho das Escrituras, aqui e acolá, Estevão está dizendo, eles rejeitaram Moisés, eles perseguiram Moisés, eram homens de dura cerviz. Vocês então se encaixam a esse padrão de rejeição, de rebeldia e perseguição do povo de Deus. É uma posição contrária ao testemunho, porque o testemunho apresenta que Deus é superior que o templo. O testemunho apresenta que a lei aponta para Cristo, que nós devemos obedecer à lei em Cristo. O testemunho das Escrituras apresenta que é Deus o Redentor e não as coisas criadas por Deus. O testemunho das Escrituras apresenta essas verdades apresentadas por Estevão, essas verdades que vão de encontro ao que os seus oponentes praticavam. Como também, irmãos, esses oponentes se encaixam no padrão daqueles que perseguem o povo de Deus. Se encaixam ao padrão de rejeição, rebeldia e perseguição do povo de Deus. Aqui vai um alerta para nós. Nós estamos em que padrão? Em que padrão você se encaixa? Naqueles que perseguem? Naqueles que vão de encontro à palavra de Deus, que são marcados pela rejeição, pela rebeldia e também pela perseguição? Ou você se encaixa mais naqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, por causa da piedade, por causa da verdade? Você se encaixa em que padrão? Dos opositores ao Evangelho, inimigos do Evangelho, ou daqueles que sofrem por causa do Evangelho e avanço do Evangelho? Meus irmãos, 3 lições importantes para a nossa vida. Primeira, todo lugar que manifesta a presença de Deus é sagrado, especialmente o seu coração, templo do Espírito Santo. Todo lugar que se manifesta a presença de Deus é sagrado, especialmente o seu coração, que habita Cristo, e a igreja, que é templo do Espírito Santo. Estevão está dizendo para aqueles homens, onde Deus se manifesta, ali há santidade, ali é separado, ali é sagrado. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, pelo contrário, Ele habita no seu povo, no meio do seu povo. Segunda lição, o importante não é gloriar-se na lei, mas obedecê-la em Cristo. Estevão não está pregando contra a lei, mas Estevão está dizendo que nós obedecemos a lei em Cristo. E a nossa glória não está
na lei, mas na cruz de Cristo, que nos possibilita, então, a obedecer à lei de Deus. Aqui vai um alerta ao formalismo religioso, porque Estevão está aplicando essa verdade, dizendo: vocês precisam receber a circuncisão do coração. Vocês são circuncisos na carne, mas incircuncisos de coração. Vocês têm a formalidade da religião, mas vocês não têm a formalidade do Espírito Santo no coração. Ou seja, Estevão está alertando aqui contra o formalismo religioso. O importante não é gloriar-se na lei, na formalidade, mas em obedecê-la, sim, em Cristo Jesus. A glória de obedecer à lei, de proceder de acordo com a vontade de Deus, essa glória está na pessoa de Cristo, que nos possibilita obedecer à verdade do Senhor, libertos pela sua graça. Terceira lição: o templo de Jerusalém, como a lei cerimonial, se cumpre em Cristo. O templo de Jerusalém, como a lei cerimonial, se cumpre em Cristo. Meu querido irmão, Cristo é a perfeita presença, né, de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Esse templo, não é que foi destruído, mas que ao terceiro dia foi reconstruído, ressuscitou. E em Cristo, portanto, esse templo se cumpre. Em Cristo, portanto, toda a lei cerimonial se cumpre. Em Cristo, portanto, nós temos liberdade de todas as leis cerimoniais. Em Cristo, portanto, nós temos liberdade do templo, porque não há mais a necessidade de irmos ao templo. Por quê? Porque temos Cristo em nossa vida. Não há necessidade de fazermos peregrinações a Jerusalém e recebermos algum tipo de bênção de Jerusalém ou do templo de Jerusalém. Não. Não há mais a necessidade disso. Por quê? Porque o templo aponta para Cristo. A lei cerimonial aponta para Cristo. Cristo cumpriu os seus propósitos. Por esta razão, meu querido irmão, em Cristo, essa lei se cumpre. E em Cristo nós obedecemos a sua lei moral. Em Cristo nós obedecemos a sua vontade. Esse é o testemunho de Estevão. Eu gostaria, portanto, de concluir essa mensagem citando um autor chamado Johnson, que escreveu um comentário acerca desse texto. Ele afirma o seguinte: a conclusão corajosa de Estevão desafia o nosso coração, como fez com o coração dos membros do Sinédrio. A conclusão corajosa de Estevão desafia o nosso coração, como fez com o coração dos membros do Sinédrio. A questão de vida ou morte não é se possuímos a palavra de Deus, ou onde e quando nos reunimos para adorar. A questão é se o nosso coração é circuncidado, se a nossa impureza interior foi removida pelo bisturi do Espírito. A questão é se o nosso coração é circuncidado e se a nossa impureza interior foi removida pelo bisturi do Espírito. Fiquemos de pé, vamos orar.